Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André, muito obrigado pela sua companhia e agora vamos falar sobre Alexandre de Moraes, que todo mundo sabe que ontem ele foi sancionado pela Lei Magnitsky, que provoca a morte financeira, né, da pessoa. Ele não pode mais abrir contas em bancos, nem fazer transações com cartão, nem pagar boletos e nem ter contato nenhum com nenhuma rede bancária do sistema SWIFT, a não ser que ele viaje lá para a China e para a Rússia e abra uma conta lá. Aí ele pode fazer suas transações, inclusive o dinheiro do seu salário vai ter que ser recebido em espécie. O Banco do Brasil vai ter que mandar uma malinha lá com o dinheiro do salário dele, porque a vida financeira do sujeito realmente acabou. E agora a gente vai falar dessa notícia, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar este vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Então, o Alexandre de Moraes está acuado, está esperneando e para provar que ele não está nem aí com isso, ontem ele foi ao jogo do Corinthians pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, né? Assistir Corinthians e Palmeiras lá no estádio do Corinthians e gentilmente deu o dedo do meio para a galera. Tá vendo? Vocês podem ver aqui. Alexandre de Moraes fazendo um gesto obsceno, típico de bandido, típico de líder de facção, que é o que é realmente o Alexandre de Moraes. Ele teve todos os seus bens bloqueados, suas contas bancárias bloqueadas e hoje ele não pode pagar absolutamente nada. Todo o sistema bancário SWIFT vai travar as operações financeiras do Alexandre de Moraes. Então a notícia diz que ele marcou presença em um dos camarotes da Neoquímica Arena no jogo do Corinthians contra o Palmeiras, onde viu o Memphis Depay marcar o único gol que foi o gol da vitória do Corinthians. Hora antes de assistir o triunfo do Corinthians, Moraes foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos com a chamada Lei Magnitsky, um instrumento que prevê medidas contra agentes que, na avaliação de Washington, reprimem denúncias de corrupção, cerceiam liberdades fundamentais ou atuam contra eleições democráticas. E é tudo isso que o Moraes fez que levou os Estados Unidos a colocar a Lei Magnitsky em cima dele, né? Então, como um bom ditador, um bom psicopata, ele estava, que esse aqui é o documento da OFAC, da lista de sanções com o nome do Moraes aqui. Então, ele esteve lá no jogo do Corinthians tentando passar a tranquilidade que ele não está nem aí para isso. Mas isso é muito grave para o Alexandre de Moraes e para o Brasil. Gente, não vamos confundir ataque à soberania com a sanção do Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos está sancionando uma pessoa, é o Alexandre de Moraes, e isso é problema dele. Mas o Brasil se queima, porque aos olhos internacionais, aos olhos do mundo, o Brasil se alia a ditaduras. E o Alexandre de Moraes está nessa lista, junto com ministros da Venezuela. Aí você pergunta, como o Nicolas perguntou, né? Mas e aí? Os ministros da Venezuela estão na Lei Magnitsky e a Venezuela continua sendo regime ditatorial. Sim, porque o povo não tomou providência nenhuma, porque o Congresso não tomou providência nenhuma, o Senado não tomou providência nenhuma. Então, a Venezuela se tornou um regime fechado, os sancionados ministros da Venezuela estão dentro do regime e lá eles têm que ficar, não podem sair. Teoricamente, eles estariam presos, né? Porque eles também não podem ter relação bancária nenhuma, e é isso que aconteceu com o Alexandre de Moraes. É grave para o Brasil, mas eu quero que o Alexandre de Moraes se dane, porque ele procurou isso. E ontem mesmo a gente viu o Roberto Barroso dando uma declaração aí, ele estava bem triste, choroso, agora chora, né? Faz caca, nenê faz caca e agora chora. Olha só o que o Barroso falou, quase chorando sobre as sanções da Lei Magnitsky imposta por coleguinha dele, e anotem, ele vai ser o próximo. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro
da mais absoluta legalidade por padrões internacionais de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Realmente não dá para entender em que mundo que esse povo está vivendo, né? Porque eles ainda dobram a aposta, você vê o Barroso ainda confirmando a besteira que ele fez, e o STF está realmente fechado numa bolha ali, e a gente vê que um bandido encobre o outro, porque não é só culpa do Alexandre de Moraes, é culpa do Barroso também, que permitiu que o Alexandre de Moraes tomasse todas essas decisões arbitrárias aí e monocráticas. Por isso que a gente tem 11 ministros lá no STF, né? Para um não deixar o outro fazer cagada. E a gente vê aí que o Barroso, quase em tom de choro, também vai ser o próximo sancionado da Lei Magnitsky, né? Ontem o movimento Reforma Brasil, a qual eu faço parte, fez uma pequena manifestação lá no bairro dos Jardins, em São Paulo, tentando inflar o boneco do Alexandre de Moraes, o Rei Ovo lá do Alexandre de Moraes, e os seguranças, os capangas do Alexandre de Moraes, sufocaram a manifestação e ainda por cima chamaram a polícia. Nós temos imagens aqui do que aconteceu. Isso aconteceu ao vivo durante o nosso programa matinal, o programa Hora da Verdade, que eu apresento lá no movimento Reforma Brasil. Vamos ver o momento em que a polícia chegou ao vivo no ponto de manifestação. A gente estava fazendo uma manifestação aqui agora. A polícia chegou, mandou a gente fechar tudo. Tava montando o boneco, acabou chegando a polícia, seguranças do Moraes e tudo mais, e mandaram a gente fechar. E agora, bem-vindo a mais um nos inquéritos do Moraes, né? Vamos lá, o boneco tava subindo, chegou a polícia, chegou todo mundo, tomamos o maior enquadro e estamos tendo que fechar tudo e sair. Vamos dobrar. Então, só pra vocês saberem, qualquer coisa eu vou estar preso amanhã. Porque eles falaram assim, não, desmonta agora. Direito então, de protestar você tem, né? Aí pois é, e eu não tava fazendo nada ilegal em lugar nenhum. Não, você tá usando o espaço público, inclusive. Pois é, na rua. Chegaram agora mais 2 viaturas, mas a equipe que mandou a gente fechar é a equipe de segurança do Moraes mesmo. A gente sabe que o regime é violento e tá sufocando a gente. Bom, beleza, divulga isso em todos os cantos, por favor. Falou. E tem um vídeo aqui do Alexandre de Moraes sendo vaiado, uma coisa que não poderia acontecer, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia nem ser conhecido, né? E ele está aqui sendo vaiado pela população. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que está no centro das sanções impostas pelo governo norte-americano. O ministro foi sancionado hoje com a Lei Magnitsky. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis. Como explicou aí o narrador, desde contas, transações com estabelecimentos financeiros e até imóveis. Então, o Nicolas também explicou no vídeo que empresas estrangeiras não poderão ter contato financeiro com o Alexandre de Moraes. Isso pode atrapalhar até o site do STF. A gente sabe que o STF usa o Google para tudo também, né? E a internet que foi inventada onde? Nos Estados Unidos, né? Muito interessante o Alexandre de Moraes se indispor com as Big Techs, as tão famosas Big Techs, que é o Rumble, o Facebook, o Google, agora está sofrendo essas sanções e a gente vê que a pessoa realmente colhe o que plantou. Essas ações do STF vão escalar, os bandidos se protegem. Hugo Motta também lançou aí uma nota de protesto contra o governo dos Estados Unidos e contra as sanções do ministro Alexandre de Moraes, mas não é surpresa nenhuma porque o Hugo Motta já é um cara cordeirinho aí do governo, do STF, e ele é um poste do Arthur Lira. Ele simplesmente está lá para cobrir um buraco, já que Arthur Lira não poderia se reeleger como presidente da Câmara dos Deputados. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.